Não tem preço você com um carro desse, simples, e você vai num track aí, você coloca 2 segundos no Golf GTI Mark 7, porque é um cartódromo apertado, se você não tiver dinâmica não faz nada. Fala aí pessoal, beleza? Meu nome é Lucas, sou proprietário do Celta, a galera chama de Zero. E queria agradecer o convite hoje do Vinícius para participar do canal da Projects. Eu vou falar um pouquinho mais do carro, os detalhes do projeto, mas antes eu queria falar um pouco da minha relação com o carro. Eu nunca tive alguém na família que foi envolvido com meio de carro, preparação. Sempre tive alguns parentes que tinham carros muito legais. Meu tio teve Ômega, Opala, Diplomata, teve uma série de carros maneiros aí. Teve alguns parentes que tinham, por exemplo, Maverick, mas nunca foi de mexer com preparação, muito menos corrida, nem nada do gênero. Então foi algo que eu fui descobrindo por conta. Você tem um Hot Wheels, daí você começa a comprar uma revista 4 rodas, álbum de figurinha, Full Power, Autosport, você começa a meio que se envolver na doença de uma forma geral. Aí em 2008 eu ganhei um Play 2, minha tia me deu Underground 2 e dali foi a virada de chave efetivamente. Eu comecei a associar o nome dos carros e esses jogos tinham muito carro japonês. E desde sempre a cultura Tanner, ela meio que me envolveu bastante, né? Eu sempre gostei muito dos Skylines, dos Mazdas, né? E, cara, tem muito conteúdo, muito material disso, você começa a ficar meio vidrado nessas questões, né? Mas sempre foi uma questão relacionada a jogo, né? Sempre foi nisso, Gran Turismo, Midnight Club. Você começa a gostar do carro como um tema, como um tópico efetivamente, né? Não a questão de praticar. Você tira a carta, daí começa a virar esse jogo efetivamente, mas até então você não tem muita percepção disso. Então sempre foi uma coisa de videogame, um gosto, né, nesse aspecto. Meados ali de 2015, 2016, eu conheci Best Motoring, o programa lá do Keiichi Tsuchiya no Japão, né, quem não sabe é o Dorikin, pai do Drift. E, cara, aquilo foi uma grande virada de chave. Coincidiu com quando eu comecei a assistir Initial D, nunca tinha tido contato com isso na época. E foi aí que eu percebi que realmente tinha um quê a mais. Não era só gostar de carro como um tema, mas a cultura como um todo e até mesmo a vontade de praticar algo. Tirei minha carta em 2016, chegou em 2017, comprei um simulador na época e comecei a praticar. E daí a gente chegou nesse carro, no primeiro carro. E daí em diante o negócio deslanchou. Daí conheci o pessoal do Track Day, tive a oportunidade de participar com isso. E agora está realmente instaurada a doença aí. A gente sabe que não tem muita cura nem solução. Um negócio aí difícil de lidar. Quem sente realmente sabe o que é, né, cara? Não... Para as outras pessoas parece problema na cabeça. Você gasta todo o salário com o carro, você trabalha de noite para pagar o carro, você faz dívida para pagar carro, você compra carro velho para ficar com doença na cabeça. O psiquiatra te odeia, a sua família te odeia, mas a gente sabe o que é, né? Brincadeiras à parte. Vale a pena. Quem gosta, gosta e sabe como funciona. Aqui é meio curiosa, né? Meu pai ele tinha um Fox que ele usava para trabalhar e Fox tem um consumo urbano muito alto no motor EA 111 1.6. E daí ele precisava de algum outro carro para ser mais econômico para uso diário e ia deixar esse outro para viajar na época. Ele acabou encontrando esse Celta por um preço muito barato. O dono antigo ele precisou vender o carro por uma questão de separação dele lá, alguma coisa do tipo. A gente arrematou ele por muito pouco na época, tava com 126 mil rodados, carro 2009, e daí foi um negócio super interessante pra gente. E ele começou a usar esse carro para trabalhar, o Fox ficou parado. Minha mãe sempre gostou de moto, mas ele não deixava ela ter desde o casamento, porque moto é perigoso, como a gente sabe, né? Na rua é meio difícil.
E até que ela comprou uma Bis, ela começou a usar a Bis para trabalhar e o Fox ficou parado na garagem. Meu pai, podendo usar o Fox em vez de um Celta pelado, Peugeot que não tem nem ar-condicionado, ele optou por usar o Fox ao invés do Celta. O Celta acabou ficando ali uns 3, 4 meses na garagem, que coincidiu com quando eu tirei a carta. Tinha começado a trabalhar no meu primeiro emprego na época. E daí ele me propôs se eu não queria manter o Celta para poder usar para trabalhar, e foi passando o tempo nessa linha aí. E cerca de uns 2 anos depois, eu tive a oportunidade de participar de um primeiro Track Day, e nesse espaço de tempo eu já tinha assumido todas as questões do carro. Então, assim, esse é um carro que eu já tentei comprar de várias formas, meu pai não quer nunca vender para mim, já tentei, né? Talvez mais adiante. Mas desde então eu adotei ele, se é que a gente pode falar assim, né? Graças a Deus tenho a oportunidade na família de ir por esse lado e conseguir ter esse carro dessa forma. Mas a história com o Celta é efetivamente isso. Antes eu pensava em trocar esse carro por um Civic velho, né? Olha que doença na cabeça, né? Um Vectra, um Astra, porque se você pegar valor de mercado, às vezes consegue equiparar. Mas nunca deu certo. E eu acho que foi bom isso não acontecer. Porque é meu carro de uso diário. Imagina usar um Civic 98 de uso diário, né, cara? Você ia ter que ser amigo de uns 3 agiotas, pelo menos, ou no mínimo um milionário. Então fica meio complexo, como a gente bem sabe, ainda mais com o dólar como tá. Então eu acabei ficando com o Celta e, cara, por gostar muito de Tog e essas coisas, e assistir muito Best Motoring, eu fui criando uma vontade de modificar algumas coisas nele. Então eu acabei criando uma intimidade com esse carro, né, com a história dele efetivamente, e eu fiquei com ele, né? Sobre modificações do carro, o motor é original, né? Um motor 1.0 VHCE da GM. Esse motor, por si só, lá na fábrica, eles já tinham tirado praticamente tudo que dava para tirar. Ele é um motor com taxa, com compressão muito alta, né? VHC, Very High Compression. Então, um motor que ele já é muito acertadinho de fábrica. Tanto é que, tipo, se você coloca uma programável, tem alguns exemplos no YouTube por aí, quase não dá para tirar nada a mais dele, porque ele já é muito acertado, já é muito legal, já gira bem, já é um motorzinho razoável para 1.0, né? Cara, não é um canhão, é um carro 1.0 popular de uso urbano, principalmente. Mas na época dele ele já era bem competitivo com o Gol, com o Palio, com demais concorrentes, Fiestinha, né, que tinha na época. Ele era o que mais sobressaía no que diz respeito à mecânica, né? Não tô falando de conforto e outras questões. Então, sempre passa na cabeça um swap, né? Todo mundo pensa nisso. Só que, cara, eu sempre coloquei um pouco na ponta do lápis isso, e eu já me divirto muito com 1.0, existem categorias de corrida 1.0 que eu participo do Track Day. Então eu deixei isso em segundo plano e falei, vamos acertar o conjunto dinâmico o máximo possível, deixar com o chão impecável, tudo que eu puder. Quando tiver redondo isso, eu começo a pensar num swap. Então eu fiz toda a suspensão e freio, já vou detalhar um pouquinho disso, mas nesse meio do caminho entre ter o conjunto dinâmico acertado e partir para um swap, surgiu a oportunidade de comprar um Chevette, então o swap vai ficar em segundo plano mais adiante, que agora tô focado nesse Chevette aí, que daí eu tenho um carro de uso diário moderado ainda, o Chevette full pista, depois a gente volta pro Celta. Mas aqui a gente tem um conjunto de suspensão do pessoal do Gava Suspensões Especiais lá de Montemor. Ele fez todo o trabalho de amortecedores, molas, buchas, barras aqui. Tem um setup semelhante ao que a gente vê em Copa Marca, um amortecedor com muita carga. Ele tem um curso bem reduzido, a gente reduziu a haste dele para ele ficar bem firme, tá bastante sustentação nas curvas, na aceleração, frenagem também. Eu ando principalmente em cartódromo, então eu preciso que o carro seja muito ágil, muito na mão e bastante travado. Então ele tem esses amortecedores nesse setup, a gente vem evoluindo, já é o terceiro setup que a gente testa no carro, eles são nossos apoiadores do projeto. Tem umas molas alinhadas para esse projeto também com base no amortecedor, mas muito em breve a gente vai usar uma mola de carga maior. Só não uso agora porque tem o risco de simplesmente estourar as torres da suspensão, porque já está muito dura a suspensão. Eu vou tirar o motor muito em breve para fazer pontilhado, né, em toda a longarina do carro para reforçar por segurança, porque as colas das soldas já começam a trincar. Tá muito firme, né? É um setup que não deveria ser usado em rua aqui, é um setup mais voltado para uso em pista. A gente tem asfalto no Brasil muito ruim, vai danificando o carro, não tem o que fazer, torce e tudo mais. Mas é o que eu escolhi, né? Então, tem quem critique e tem quem gosta. Eu curto bastante isso daí. Na parte de suspensão tem isso, todas as buchas dianteiras são de PU, buchas da AJ. Numa próxima fase agora a gente vai trocar os amortecedores traseiros por alguns mais firmes também, e buchas de PU na traseira também. A gente precisa trocar os coxinhos do motor e do câmbio para PU para deixar tudo bem rígido. Sei que vai ficar bem desconfortável algumas coisas no carro, mas o importante é vir a tempo, né? O resto a gente corre atrás. E
Além disso, a gente colocou o conjunto de freio do Prism 1.4, que é um disco ventilado, do Celta originalmente é sólido. Disco ventilado é a pinça um pouquinho maior por conta do disco ventilado, só que ao invés de flexível de borracha a gente usa Aerokeep aqui, com fluido de freio da ATE. A gente está testando algumas pastilhas antes de ir para uma pastilha mais dedicada à prática do esporte, por exemplo, como a TechPads, né? Eu vou testá-la mais adiante, mas estamos acertando pressão do freio, algumas coisas antes disso. E basicamente é isso no que diz respeito ao conjunto dinâmico. Usa pneu não centímetro, não lembro agora a medida. Usa 1,75, original ele é 1,65. Eu vou passar para a roda 14 logo menos, tem um jogo de roda 14 para testar como que vai ficar a dinâmica aqui no carro. E a gente, de conjunto dinâmico, vai fechar nesse aspecto. Só preciso pôr as barras de reforço e pontilhar as longarinas, como eu disse, para ter 100% de segurança, não quero problema, né? Imagina o carro racha no meio da pista. A gente fala isso, parece meio extremo, né? Mas o carro tá realmente muito travado, gente. Fazendo bastante força aqui, ele mexe o pneu praticamente, né? Quem já andou junto consegue ver. O carro tá bem duro, bem rígido e faz muita diferença na pista isso aqui, né? E de mecânica não tem nada, coloquei um filtro só, tirei a caixa de filtro original, coloquei um filtro cônico e tirei o catalisador, tirei a termostática, porque uma vez travou a bomba d'água numa pista, eu quase perdi o motor, daí eu falei, esquece, eu tirei a termostática. Uma porcaria, porque gasta muito combustível, mas beleza. E o escape tá reto, né? Não tem intermediário e não tem abafador final, reto. Perde bastante torque em baixa, mas em alta dá a impressão que ele respira um pouco melhor. Então, tem isso no carro, por hora. É simples, é muito básico, mas para mim essa simplicidade que faz a diferença. Não tem preço você com um carro desse simples, que se você somar tudo não dá 20 mil reais, entre o valor do carro e modificação. E você vai num track aí, você coloca 2 segundos no Golf GTI Mark 7, porque é um cartódromo apertado, se você não tiver dinâmica não faz nada. Então é gostoso essa sensação de tirar leite de pedra, né? Ou você conseguir extrair o máximo possível de uma plataforma. Agora, para concluir isso desse projeto a princípio, né, como eu comentei, eu estou montando um Chevette. O projeto do Chevette é muito ousado. Mais para frente a gente filma aqui para o canal da Projects. E eu dei uma pausa nas questões do Celta, eu só estou finalizando o desenvolvimento da dinâmica, até porque a gente está projetando isso junto com o pessoal da Gava, até para que ele possa levar isso para outras pessoas, né? Então agora no final do ano a gente fazer uma corretiva geral com o nosso parceiro lá da Stage One Auto Center, em Nova Odessa. E vamos fazer uma corretiva completa no motor, tem muita coisa que precisa mexer, porque o desgaste na pista é muito alto, né? E de forma geral, deixar esse motor bem redondinho, ver se vai precisar fazer alguma coisa ou não, vou aproveitar. Eu sei que é muito extremo sacar o motor para pontilhar as longarinas, mas eu vou aproveitar a ocasião para já dar uma geral completa nele, talvez trocar todos os periféricos, colocar uma coisa nova, porque já está rodado 170 mil quilômetros, é bastante coisa, né? E assim, eu não penso em fazer um swap tão cedo, de verdade, mas acho que quando o meu Chevette estiver pronto, vou voltar os olhos para aqui. Eu queria muito ter um motor de duplo comando nesse carro. Tipo um C20XZ é o supra-sumo dos motores 4 cilindros aqui no Brasil, né? Acho que... E tem boa parte da Europa o pessoal fala isso. Então eu acho que se eu tivesse a possibilidade eu iria para esse lado, né? Montar um C20 com uma Mega Squirt e aspirado mesmo, tentar tirar uns 150 cavalos, já acho que já estaria espetacular para um carro que pesa 900 quilos. Mas seria nessa linha aí, um 2.0 16 ou um 1.8 com um cabeçote 16, vamos entender o que dá para fazer nisso. Talvez até mesmo um 1.6 16 que vem no Corsa GSI, mas trocar o motor de forma que o carro fique bem redondo aí, fique divertido, com peso e potência legal, né? Não tenho muita meta de virar temporal nas pistas por aí, só que seja um carro divertido e que ele nunca perca essa usabilidade dele, né? Você começa a fazer muita coisa, o carro começa a ficar muito complexo em alguns aspectos. Então, por hora, é isso efetivamente. Aí tem alguns detalhezinhos, tipo pôr banco concha, porque na pista você samba muito, começa a ficar difícil. Mais adiante, talvez adaptar um disco na traseira para ter uma estabilidade de frenagem um pouquinho melhor. Roda 15 para caber um freio um pouquinho melhor, que tenha uma dissipação térmica um pouco mais divertida. Por ser 4 portas, eu não queria tirar os bancos traseiros para não perder a usabilidade, mas quando anda na pista a gente remove e tentar encontrar uma solução para isso. Mas é nessa linha mesmo, não tem muito que querer sair da caixa, senão se torna um carro para competição apenas e você perde o uso diário efetivamente. Então,
resumo da ópera é isso. Esse carro aqui tem muita história. Todos esses anos que eu tô com ele, a gente já fez muita coisa na pista, né? É característico dos eventos, toda saída de boxe a gente jogar de lado na curva, o pessoal curte pra caramba. Depois eu mando uns vídeos pros meninos por na edição. Mas é gostoso, cara. Você tem um carro que você se conecta, que você gosta e que você pode ter contato diário com ele, faz muita diferença. Então, é isso, pessoal. Não vou me alongar muito aqui. Obrigado pela oportunidade de participar no canal. E se inscrevam aí no canal do Vinícius. Tem muita coisa legal vindo por aí. Os meninos estão muito focados no projeto, tá animal. E acompanhem, beleza? Valeu, pessoal. A gente vai jogar de lado aqui.